um pouco da vocação de irmãos leigos, a partir dos anos 70. E esse encontro, ele praticamente se institucionalizou, algo assim que está presente há mais de 30 anos no calendário provincial. E alguns irmãos, como o Klaus, por exemplo, que participavam conosco, e outros irmãos da província da Assunção se faziam presentes. Aí a gente descobriu também que os irmãos da província da Imaculada se encontravam, a partir dos anos 80, periodicamente, os irmãos da província de Santa Cruz. Então, a partir daí, a gente pensou realizar o primeiro encontro em nível de CFMP. Então, os frades da província de Santa Cruz tomaram a iniciativa, e justamente com o Rodrigo, da Fundação de Fátima, naquela época, e a gente pensou uma equipe e nós preparamos o primeiro encontro, que aconteceu no dia 19 a 21 de novembro de 2008, lá em Areias, no município de Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais. E na época a gente estava naquele ano de comemoração dos 800 anos de aprovação da regra. Então o encontro foi basicamente ligado a esse tema. E 5 entidades participaram daquele encontro, no número, se eu não me engano, de uns 18, não é isso, Fabiano? Lembra? Naquele primeiro encontro, pouco mais de 20 irmãos participaram. Aí as fotografias aí, estavam presentes. A maioria, evidentemente, foram irmãos da província de Santa Cruz. Frei Chiquinho acolheu muito bem a nossa proposta. Ele estava na presidência da CFMP na época. Aí Frei Vicente e outros irmãos que participaram, Frei Klaus também estava presente. E nesse encontro, a gente, primeiramente, aconteceu uma partilha da realidade de cada província. E a reflexão girou em torno de uma proposta de uma compreensão melhor da nossa vocação. A gente contou com a assessoria do irmão Frade Henrique, foi muito bom aquele encontro. A partir daí nós fixamos o segundo encontro, que aconteceu em Petrópolis, de 28 a 30 de outubro de 2011. Já foi um número maior, já um número de mais de 40 irmãos participaram, muitos que estão aqui participaram daquele encontro. Nós tínhamos como proposta de reflexão um texto do Frei Ivanildo, que vai estar com a gente sábado, os religiosos leigos da igreja. E nós, como ele não esteve presente, nós fizemos essa reflexão a partir do texto dele. E isso foi, acho que esses encontros foram tomando foco a partir, primeiramente, nas províncias. Eram encontros de quase como lamúria, os irmãos desabafavam, sobretudo os mais antigos, sobre as situações que viviam. Depois isso foi passando e a gente chegou a esse momento de refletir mais diretamente sobre a nossa vocação, sobre a nossa identidade, esses 2 encontros que precederam este. Então, para este, nós da coordenação pensamos em dar um passo mais à frente, fazer uma reflexão sobre a nossa presença missionária, os desafios, a ordem cobra da gente, novos paradigmas de missão, e a gente tem que, a partir, fazer essa reflexão. Sozinho a gente não consegue também, e juntos creio que a gente avança melhor nessa busca de respostas mais claras, ou mais diretas acerca da nossa vocação. Então, foi isso que nós pensamos. Nós vamos ter dois assessores, Frei João Fernandes, Isso vai refletir conosco amanhã a partir, E Frei Vanildo Capuchinho, sábado, vai também, como vocês estão vendo aí na programação. A gente vai usar como metodologia, eles vão apresentar os temas,
E na última parte da tarde a gente faz a nossa conversa, apresenta propostas para a gente sair, né, com algo concreto desse encontro. E o segundo encontro quando foi? Foi em 2011, em Petrópolis. Final de outubro. A CRB, na década de 80, houve um primeiro encontro de irmãos em Mendes, no Rio de Janeiro. Um irmão dele e um irmão da CRB. Depois ficou um pouco abandonado, meio esquecido. Finalmente conseguiram reformar em 2010, houve um encontro de irmãos da CRB, houve participação, no irmão Marco era irmão Marista, que era o Horizonte, e havia um bom número de capuchinhos de encontro do Brasil todo. Então, a gente já estava lá presente. Nesse encontro, houve um primeiro contato, os irmãos estavam lá, né? Conheci o Vanildo lá nessa altura, o Vanildo estava assessorando, o Vanildo estava assessorando o encontro. Então, eu falei com ele na primeira proposta, quem sabe a gente pegar e fazer um encontro conjunto. No terceiro encontro que aconteceu no ano passado, da CRB, lá em Brasília, já estava um grupo maior nosso, né? Nós, os irmãos Ana Flávia e Soneto estavam lá, o Ana Flávia estavam lá, tinham dois, o João Osvaldo, mais o outro, o Freire, o estava presente. Então, durante o encontro da CRB o ano passado, nos reunimos, nosso grupo, com o grupo dos capuchinhos, a gente tentar avançar essa ideia para a gente ter um possível encontro nacional nosso conjunto. O dado foi acertado, então, que o Frei João Osvaldo participaria do encontro deles, que aconteceu este ano, no Nacional dos Capuchinhos, em Porto Alegre, o Frei João Osvaldo foi lá representar, e dividiria alguém deles para o nosso encontro, o Tiago, né? E o Frei Vanildo, não só como assessor, como convidado também para a gente tentar ver essa articulação, o que vai ser possível fazer no futuro próximo, tem uma reflexão conjunta da caminhada conjunta, nós falamos a mesma regra, o mesmo mecanismo, a mesma busca, os mesmos desafios. Essa tentativa de pegar essa nossa reflexão, de ampliar essa reflexão, fortalecer essa reflexão nossa. Então a gente passa a palavra para o Frei Tiago, que ele vai fazer um pouco do resumo da caminhada dos irmãos na ordem dos capuchinhos. Como o Fabiano já adiantou, surgiu aí, nós estávamos em paz, enquanto a CRB Nacional, éramos 7 e 7, né? 7 enfermos, 7 capuchinhos. Foi bom, nós fizemos um mini encontro ali, e aí combinamos dessa participação nos dois encontros e possivelmente pensarmos no encontro conjunto. E para isso a gente está fazendo um pouco também a nossa caminhada. Nós capuchinhos, né? Não temos briga com os AFM porque somos uma reforma, né? Comentários que não gosto muito, não, mas tudo bem, começando aqui. Então, mas aí, nós temos já uma caminhada de reflexão nesse sentido. Agora, claro, com seus entraves, né? Nós, capuchinhos, até no capítulo, já depois que é texto em italiano, houve o capítulo geral ano passado e a ordem fez uma revisão das constituições, e aí a ordem reafirmou o desejo de continuar o trabalho junto à Santa Sé, de que nós queremos continuar sendo considerados, conhecidos como a ordem de irmãos, e a ordem se propôs ao mesmo tempo de fazer um trabalho interno, né, para essa compreensão de uma ordem de irmãos, né, da Santa Sé, para aquele entrar uma ordem de irmãos ou uma ordem clerical, no nosso caso. Então, o ministro-geral, João Rivô, em 95, ele lançou uma carta circular, né? Depois a gente vai encontrar um pouco ali na frente. Então, a vocação da capuchinhos ou suas expressões laicais, né? Ele queria dar uma mexida na ordem nesse sentido. Por quê? Nós já vamos fazer quase 500 anos agora de ordem, né? De reforma. Só que assim, sempre tudo é pensado a partir do clérigo, né? Então, a cabeça pensa onde os pés são fincados, né? E quem pensa, sempre pensa a partir de onde está você, onde você está. Então, tudo que é pensado na ordem é pensado do ponto de vista do clérigo, né? Seja as normas, a organização, tudo. Então, na nossa ordem também não foi fácil. Os irmãos do início, lá do século XVI, lá no início da reforma,
participação, aí veio o Conselho de Trento que fechou o negócio, né? Então nós temos aí as fontes capuchinhas que relatam alguns fatos e o Conselho de Trento fechou algumas portas. Então houve o Frei Leibeus, ele prefere chamar como os franciscanos, inclusive o Mancelli e o Merlo, uma sacerdotalização da ordem, né? Ou seja, uma compreensão dela para o sacerdócio e ministerial. E aí, os irmãos ficaram proibidos de participar do capítulo geral e tudo mais, não participavam. O primeiro irmão capuchinho participou do capítulo geral foi em 1988, ele não participava, né? E aí, assim, irmão, conselheiro, definidor, aqui no Brasil, os ousados gaúchos, né? Então, a província deles tem mais história, essa questão de irmãos dos irmãos. Mas no âmbito de ordem, a coisa era mais. Então, em 88 participou um irmão, nos CPOs também, geralmente a participação se tinha, era mais nos serviços já de convento. Mas houve uma caminhada a partir disso. Né? Em 94, acho, do capítulo 90, participaram já 3 irmãos. Depois, em 2006, foi que pela primeira vez na nossa ordem, nós tivemos um conselheiro geral, definido geral, e irmão, que agora foi reeleito por 26 anos. Então, o Shane, norte-americano. E, então, essa caminhada a nível de ordem. Em 95, João Corrigo lança essa carta, vocação capuchinha nas instituições laicais, e preparando para, em 96, fazer um congresso internacional de irmãos capuchinhos. Segundo o irmão que participou, foi Maurício Burim, de São Paulo, ele disse que foi muito curioso, porque quando reuniu aquela capuchinha toda, né, e aí alguns irmãos da Índia, irmãos africanos, irmãos brasileiros, irmãos italianos do norte e do sul, mas deu uma zoada, e queriam fazer um documento, mas quem disse que conseguiam chegar a um consenso, né? Alguns irmãos insistiam que deveria na portaria, na sacristia, ou dizer, não, tem que ter formação, tem que estudar, tem que sair. Então, criou e só fizeram uma carta. Então, em 1997, o ministro geral lançou uma outra carta, buscando, incentivando já o aprofundamento dessa reflexão, a fraternidade evangélica. Então, aqui no Brasil, cada província já tem mais ou menos um pouco de história, outros ainda não, de encontro de irmãos. Na nossa província, aqui no Nordeste, nós já temos mais ou menos uns 15 anos, né? Inclusive, alguns irmãos menores já estiveram conosco, como o Frei Marcos Almeida, o Frei João Pereira, que estava ali na celebração, né? O João Pereira também, foi uma grande figura aqui da província de Santo Antônio, estiveram conosco refletindo. Então, nós temos um número de irmãos pequenos, nós temos. Só para citar um exemplo, a nossa província aqui, que é formada pelos 4 estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, quando foi fundada na década de 80, não tinha um irmão. Então, o ministro geral, que era o Frei Fábio Carraro, ele fez uma observação, que na província de Capuchinho tem um irmão, ou seja, a mentalidade ainda é muito radical. E aí, também não havia esse incentivo. No Sul, em São Paulo, acho que no Paraná, as províncias têm uma história mais e o número de irmãos é maior. Mas aí, em 2007, um grupo de frades resolveu impulsionar o esporte provincial, nem era provincial ainda, lá para a Bahia, o Romival. Então, ele deu um vestibular, os irmãos deveriam se encontrar aqui no Brasil, para pensar alguma coisa, e o Juraci, lá de Goiás, né, Brasil Central, e outros também se empolgaram e resolveram fazer um encontro, né, que aconteceu aí em Holanda em 2007, janeiro de 2007. Eu era noviço, não me deixaram ir. Então, nós fiquei ligando o encontro, aconteceu, lá eles elaboraram 7 proposições, né, que é um texto simples, pequeno, onde reafirma a vocação, o desejo de viver com irmãos, mas também faz proposições à ordem, né? De incrementar e discutir, refletir internamente essa questão, essa expressão da vocação da capuchinha. Então, aí combinou-se lá que ficariam os encontros a cada 2 anos, como eu trazer vocês aqui, né? Então, o nosso segundo encontro aconteceu em São Paulo, em 2009. No Brasil, nós somos 12 circunscrições, 10 províncias e 2 vice-províncias. Então, geralmente, a gente não tem conseguido reunir todas, né? Então, no encontro de 2009, faltaram 2. No encontro de 2011, então aí, as 2 que faltaram foram e faltaram mais 2, né? Em 2011 aconteceu na Bahia, um pouco seguro, mas a média dos participantes é essa, entre 40 e 42, porque vão representações, né? Então,
A nossa tem 8, São Paulo tem 20, por aí, Minas tem muito pequena, Bahia tem acho que 15, 20 também. Então, é uma média relativa a cada província. No quarto encontro, que já foi no Rio Grande do Sul, foi esse ano. E aí, o João estava lá conosco, não saiu aí, mas estava lá participando, e nós tocamos o assunto da questão do encontro entre os dois grupos, né? Nosso Chile e vocês. Então, no capítulo geral do ano passado, também participou com o irmão, nosso província, o geral foi escolhido, e nós teremos um CPO em 2015 sobre a nossa vida de trabalho. E a proposta é que vá 1 ou 2 irmãos por cada conferência como convidado. Né? Os capítulos gerais geralmente tem um grupo agora maior de irmãos, como tem um indivíduo também. Agora, ainda há aqueles desafios a nível de ordem, né? De compreensão. Os irmãos, por exemplo, no norte da Itália, né? Tem uma compreensão dos irmãos diferente da dos irmãos do sul. Aqui no Brasil, tem uma outra compreensão dos irmãos, enfim, uma profissionalização. Mas há províncias ainda que insistem que o irmão deve só continuar com o porteiro, né? Tem seu valor, tem, né? Só que aí as províncias precisariam dar um curso maior. Então, nós estamos aí no quarto encontro de irmãos, temos buscado refletir sobre a vida interna, mas também a nossa relação com o mundo, né? Então, um pouco de relação de poder na vida fraterna, medida pelos mistérios que exercemos, que é um desafio para nós, a gente sabe disso, né? Então, a gente tem procurado ter essa reflexão e incrementar, incentivar a pastoral vocacional, né? Não unicamente de irmãos agora, né? Mas também apresentar a vocação como algo bonito, algo digno, algo nosso, né? Uma expressão do carisma e que nós precisamos levar ao termo, né? Então, para que tenhamos uma fraternidade equitativamente igual, digamos assim, né? Então, é mais ou menos isso. Então, nós estamos aí no quarto encontro e aí, já adiantando um pouco, né? Nós, no encontro de Porto Alegre, no ano passado, esse ano, em fevereiro, então nós tivemos lá o nosso encontro dos provinciais, dos irmãos e dos animadores vocacionais das províncias. Fizemos uma experiência interessante. Havia momentos e palestras que eram comuns aos 3 grupos e havia momentos que eram específicos de cada grupo. Né? Então, é uma proposta também, se for a gente amarrar a ideia do encontro conjunto, né? Então, definir uma equipe, não sei, e pensar momentos em comum dos dois grupos, né? Porque a gente interage as refeições, orações, celebrações, palestras também e outros momentos específicos, porque a gente trata daquilo que é nosso propriamente de cada grupo. Né? Então, essa seria mais ou menos a proposta, é uma caminhada dos capuchinhos. Nós dizemos assim, tem um fraco que não gosta muito desse encontro nacional, todo mundo sem hábito de choque, não sei o que, muito meio durão na queda. E disse, mas olha, esse é o nosso rosto de irmãos do Brasil, né? É diverso e isso é bonito. É bonito ver as diferenças e nos acolhermos na diferença. Né? É um momento muito nosso. E que bom que somos irmãos. Tem uma mudança, né, de programação. Nós, os irmãos que ficaram de preparar a celebração da Eucaristia amanhã, não estão faltando, a equipe está desfalcada e outros estão viajando, chegaram na mesma hora. Então a gente tem aí a programação da sexta-feira, primeiro dia, moderador Frei Klaus. Outro nome aqui, né? A coisa assim. E outro nome, né? Na programação que eu recebi. Ah, sim, era Rodrigo. Aí o Rodrigo não pôde vir, então ele delegou para vocês. Ele mandou um e-mail explicando, né? Ele está no congresso lá no Lima, no Peru, né? Semana, tem sobre questão de mineradoras, etc e tal. Depois ele ficou no porta para outro, com certeza estaria Então, nossa proposta é a seguinte, né? A gente tem aí 6h30 Eucaristia na igreja, nós vamos iniciar
os nossos momentos em